Paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe sua vida. Vou fazer aqui mais algumas leituras no Evangelho de João, no capítulo de número 5. Agora, eu vou continuar no versículo de número 21, tá? Veja bem, vou ler o versículo 21, o 22, na verdade, nós lemos o 21 aqui. E aqui nós vamos então aprender o que quer dizer. Jesus agora ele está respondendo aos judeus que o questionam dele ter curado no sábado, certo? Nós precisamos ter isso em mente para saber o que está acontecendo. Então, estamos tendo aqui pessoas o acusando e Jesus então se defendendo, tá? Então vamos lá. Além disso, o Pai ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Vamos entender isso aqui então. Aqui ele está falando que o Pai, da mesma forma, ressuscita os mortos, lhe dá a vida, tá bom? E o Filho também dá a vida a quem ele quer, beleza? Agora, no versículo 22, ele vai dizer, além disso aqui, de Deus ressuscitar os mortos, dar a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer, além disso, o Pai ninguém julga, tá? Então, Deus, Pai, não julga, mas confiou o julgamento a quem? O Filho, tá? Isso aqui é importante você pensar, e aqui você pode tirar vários ensinamentos. Lembra do que eu te falei? Você não precisa ter pressa, você só precisa pensar um pouco. Opa, desculpe, você precisa pensar um pouco aqui, olha. O Pai ninguém julga, tá? Então, o julgamento de quê? Vou escrever aqui, ó, nessa parte aqui, ó, juízo, tá? Juízo final, tá bom? Não quer dizer que o pai fica lá passivo, vendo erro, não faz nada, não quer dizer isso. É que ele está falando de juízo final. Vamos pensar aqui comigo, tá? Das últimas coisas. Então, não vai ser, no plano eterno, papel do pai julgar, fazer o julgamento. O papel de se fazer o julgamento é de quem? Do Filho, tá? Mas por que nós vamos entrar nesse assunto agora? Nós não precisamos entrar, mas nós precisamos entender que um simples versículo assim pode também estar falando de uma coisa chamada escatologia, tá? Que é o estudo das últimas coisas. E aqui você tem informação, então, sobre as últimas coisas. O pai ninguém julga, não vai ser o pai que vai julgar. Então quem é que vai julgar? Quem é que vai fazer esse julgamento? Aqui ele vai dizer, olha, mas confiou o julgamento ao Filho, tá? Então, quem é o juiz é o Filho. Lembra daqueles versículos que a gente sempre cita? Ele veio como leão, mas voltará, ele veio como cordeiro, mas ressuscitou como leão, ou aquelas frases, né, nós dizemos, leão da tribo de Judá, Jesus, por exemplo, várias vezes ele é citado como o alfa, o ômega, aquele que tem a palavra, a espada saindo da sua boca. Isso, muitas das vezes, é o julgamento, tá? Isso tá no poder de quem? Do Filho, tá bom? E aí, você, mero mortal, muitas das vezes fala assim, quem me julga é Deus, né? Ou quem me julga é Jesus. Isso, na verdade, deveria nos causar pavor, temor, medo, preocupação, porque aqui vai dizer, para que todos honrem quem? O Filho. Mas se você não honra o Filho, mas quem me julga é Deus. Isso você está pedindo uma condenação eterna sobre sua vida, tá? Ou seja, para que todos honrem o Filho como honram o Pai, tá bom? Ou seja, o Filho precisa ser honrado. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai. Não, mas eu creio em Deus e não creio em Jesus. Você não honra o Pai. Para se honrar o Pai, você precisa honrar o Filho. Então veja que um versículo como esse, você, além de ler ele, você precisa entender, aqui ele está falando das últimas coisas, aqui ele está falando de autoridade que o Filho tem, tá? Jesus, ele não é
Ele não é um subdeus, ele não é um deus menor, ele não é um coitadinho, ele não é vamos dizer assim, foi delegado por Deus e por Deus Pai e ele está abaixo. Não, ele é o responsável, por exemplo, pela condenação, pelo julgamento, pela salvação, tá? Lembra de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê será salvo, mas quem não crê está condenado. São esses versículos, por exemplo, Marcos, né, capítulo 16, mas são esses versículos lá em João 3,16, João 15, 17, vai falar sobre condenação e sobre salvação. Esse poder está sobre o Filho, tá? E sempre quando você olhar para isso, você não precisa sair correndo e pensando assim, mas o que eu vou tirar de prático quanto a isso? Bom, primeira coisa é que você, de forma prática, precisa então andar segundo a vontade de Deus, para que você não seja condenado. Você precisa honrar o Filho. Como você honra o Filho? Reconhecendo Ele como seu único e suficiente Salvador, tá? Como que eu faço para poder honrar o Filho? Seguindo o que Ele ensinou, amando como Ele ensinou, seguindo os mandamentos do Filho como Ele mandou, tá? O meu mandamento é esse, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, como que eu consigo honrar o Filho? Simplesmente o reconhecendo como Senhor e Salvador, como aquele que deu o seu sangue para nos salvar, aí sim você vai honrar o Pai, tá? Quem honra o Filho também vai honrar o Pai, beleza? Então quer dizer que eu preciso fazer sacrifício, preciso, sei lá, subir a montanha, preciso descer montanha, preciso descer o vale, na verdade, né? E não, não desce. Esquece, vamos lá. Você só precisa, nesse caso, honrar o filho, fazer a vontade do filho, obedecer o filho, tá bom? Você não precisa, talvez, andar de pano de saco, você não precisa ficar andando descalço, você precisa honrar o filho, tá? E você vai honrar o filho com o seu comportamento, com a sua vida em santidade, com a sua vida em devoção, vida em piedade, fazendo a vontade dele, tá bom? Agora, uma coisa que nós precisamos olhar, então, é que aqui, mais uma vez, vai mostrar a unidade que o filho tem com o pai, tá bom? Essa é a comunhão que nós precisamos ter com Deus, beleza? Ele, o filho, é quem vai nos dar a garantia de salvação no dia do julgamento, porque é ele que tem esse poder nas mãos dele, tá bom? Vamos ler o 24 para ver se tem mais alguma coisa que nós podemos tirar para a nossa vida aqui, ó. Eu asseguro. Em outros textos ele pode estar dizendo, em verdade, vos digo, eu estou na NVI. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, tá vendo? E não será condenado, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Esse aqui é um texto bem famoso, e aqui nós podemos dizer então que quem ouve as minhas palavras e crê, tá vendo uma forma de honrar o filho? Ouvir a palavra dele e crer naquele que me enviou, tá? Crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Costumo dizer para as pessoas que aqui nós, como cristãos, nós não temos aqui a pretensão de dizer para as pessoas, olha, fique aguardando para você viver a eternidade, ou a vida eterna. Comece a viver. Esse texto que vai mostrar para nós precisamos começar a viver aqui, porque aqui todos nós passamos da morte para a vida, tá? Se isso não for suficiente para você, você vai ficar esperando Jesus voltar para você viver. Você pode começar a desfrutar da vida eterna aqui, tá? Veja então que a palavra que Jesus prega, ela tem poder para trazer fé e vida sobre a vida das pessoas. Uma forma condicional, então veja aqui, ó, condição,
depende de mim, depende de você, depende de quem ouve. Para salvação é crer. Ah, não, mas depende só de Deus, tá? Tem algumas teologias ou doutrinas que vão dizer, ó, depende só de Deus. Nós, por exemplo, cremos que Deus é quem salva. Ponto. Tá? Isso é Deus quem salva. Mas você precisa crer. Tá bom? Você precisa crer. Ah, então quer dizer que a pessoa... Porque tem pessoas que acreditam assim, a pessoa, ela não precisa... Não que ela não precisa crer, mas Deus vai fazer ela crer, tá? Nós cremos que Deus é quem salva, mas nós precisamos aceitar esse presente de Deus. Ele deu o seu filho e nós precisamos aceitar, nós precisamos crer. Então vamos lá. A palavra tem poder para gerar em nós fé. Crer. Tá vendo? As palavras de Jesus têm poder para gerar em nós fé. Romanos capítulo de número 10, versículo de número 17, vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tá bom? Então, nós precisamos ouvir as palavras de Jesus e crer naquele que o enviou, tá? Quem crê naquele que o enviou tem a vida eterna. Então, se eu creio, eu passo a ter vida, tá? E não serei condenado, mas já passei da morte para a vida. Vamos tirar algumas lições, então, dos textos que a gente leu hoje, para a gente terminar esse dia aqui com bastante aprendizado, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa aqui, ó, nós lemos aqui no versículo 22, que além disso, o Pai ninguém julga. Primeira coisa, então, nesse caso aqui, você vai ver que o poder de julgar está sobre o Filho. Aplicação prática para a minha vida. Eu preciso olhar para quem? Para o Filho. Eu preciso honrar quem? O Filho. Eu preciso confiar em quem? No Filho. Eu preciso pedir a quem? O Filho. Tá bom? Eu preciso seguir o exemplo de quem? Do Filho. Outra coisa que nós vamos ver aqui, nós precisamos honrar o Filho, porque quem honra o Filho, honra o Pai. Quem aceita o Filho, aceita o Pai. Quem tem o Filho, tem o Pai. Tá bom? Em outro texto vai dizer que quem tem o Filho tem a vida. Tá bom? Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai. Tá? Então, ou seja, a pessoa fala assim, eu gosto da igreja, eu vou à igreja, não quero me batizar, porque o batismo foi instituído por Jesus, vamos dizer assim, não instituído por Jesus, mas ele foi uma ordenança de Jesus, tá bom? Jesus ordenou que fôssemos batizados. E aí você fala assim, olha, eu vou na igreja, eu gosto da igreja, mas eu não quero me batizar, tá? Você não está honrando o filho mandou se batizar, tá? Então é importante você pensar sobre isso. E aqui ele vai dizer, olha, quem ouve a minha palavra, tá? Então, a palavra dele é quem tem poder para gerar essa fé, essa crença em você, tá? Crer naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, tá? Então, ou seja, se eu creio naquele que me enviou, se eu creio nas palavras de Jesus, eu tenho a vida eterna e não serei condenado, mas já passei da morte para a vida, tá bom? Então, se apega a essa palavra, nem sempre Deus vai te dar coisas, tá? O mais importante que nós precisamos receber de Deus tá aqui, ó. É isso aqui, ó. O mais importante que nós precisamos receber de Deus é isso aqui, ó. Tá bom? Então, pare de ficar olhando para as escrituras somente para Deus ele te dar coisas, tá? O mais importante está aqui, ó. Cristão de verdade, olha para isso aqui. As demais coisas vos serão acrescentadas, tá bom? Vamos continuar a leitura com calma, sem pressa, sem desespero e tirar aqui muitos aprendizados, tá bom? Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau.